Você baseia suas crenças sobre o mundo em suas experiências e fatos comprovados, ou você baseia no que te dizem, nos seus preconceitos e em um grande desejo de como o mundo deveria ser? Porque todos nós queremos parecer objetivos. A maioria iria dizer em nossas experiências e fatos, mas algumas mentiras geralmente aceitas não poderiam existir se esse fosse o caso. Mentira número 8. O islamismo é uma religião pacífica. É incrível que o islamismo seja classificado como uma religião pacífica quando há tanta violência atrelada a ele. Há essas explosões como assassinatos na Europa de indivíduos que criticaram o islamismo. O islamismo não é uma religião pacífica. Olha, não aceite minhas palavras. Você conhece a árvore por seus frutos. Agora, olha ao seu redor hoje. E o movimento extremista, todas as bombas, todos os ataques terroristas e por aí vai. Esse fruto está vindo de uma raiz de paz ou vindo da violência? Depois do dia 11 de setembro, muitas pessoas apareceram na TV, muitos muçulmanos, e bateram o pé e disseram que o islamismo é uma religião pacífica. A palavra jihad não significa guerra ou violência. E fiquei muito surpresa com a explicação, porque isso não é verdade. Quando a palavra jihad é mencionada no Alcorão, 97% das vezes está se referindo à guerra. E jihad é jihad violento. Está encorajando a violência. Só em 3% das vezes que a palavra jihad é mencionada no Alcorão não se refere à violência. Então, você pode dizer que o islamismo é uma religião pacífica e vai estar 3% certo. Há duas visões do islamismo. Tem a visão do islamismo moderado e tem o islamismo extremista jihadista. O mito popular é que a maioria dos muçulmanos são muçulmanos moderados. Se você vai usar a definição muçulmana do que é um bom muçulmano, Osama Bin Laden é um bom muçulmano. E um muçulmano moderado é um infiel. Eu tenho amigos muçulmanos que eu amo e eles me amam. Mas com todo respeito, esse pessoal não é religioso. E se são religiosos, eu duvido que eles possam se sentar comigo sabendo que eu sou muçulmano convertido ao cristianismo. Porque, de acordo com o Alcorão, eu mereço ser morto. Islamismo radical e moderado, isso é algo criado no Ocidente. No mundo muçulmano, somos ou não somos muçulmanos. Eu julgo uma religião pelo que está escrito nos livros dela e como é interpretada pelos estudiosos do islamismo. Assim como em qualquer grupo, muitos muçulmanos não querem fazer o jihad, não querem matar uma pessoa. E isso não quer dizer que os versos encorajando eles a praticar violência não existem. Eles dizem que os extremistas não são muçulmanos de verdade. Só estão usando o nome do islamismo. Eu sou advogado. O que você acredita não importa no tribunal, mas o que você pode provar, isso é importante no tribunal. Aqui está o Alcorão. Esse é o Alcorão. Não é uma Bíblia, não é uma revista, não é um livro que eu trouxe de uma biblioteca pública. Esse é o Alcorão, é nisso que eles acreditam. Vamos abrir esse livro, vamos ler o livro, vamos entender o que ele diz. Na Sura número 4, versículo número 89, ele diz: capturai os hipócritas, onde quer que os acheis, matai-os, capturai-os, então matai-os, onde quer que os acheis, e não tomei a nenhum deles por confidente ou socorredor. Fico muito surpresa que tenhamos que discutir sobre a violência nas escrituras muçulmanas. Está claro lá e se repete várias e várias vezes. Está em todos os lugares, está no Alcorão, está no Hagui, está nos livros Sharia. É uma obrigação de todos os muçulmanos fazer o jihad. Há um hadith de Maomé dizendo que depois que ele morresse, era o trabalho de todos os muçulmanos matar os judeus onde quer que os encontrassem. Tem uma passagem no Alcorão que diz: chegará o dia em que até as árvores e pedras clamarão: ó fiel, tem um judeu se escondendo atrás de mim, venha e mate-o. Essa é uma frase retirada do Alcorão. Os versos Mecan são os que dizem: não seja amigo dos cristãos e judeus, que sejam amigos uns dos outros, e se alguém não se converter,
crucifique-o em sua mão esquerda, sua perna direita, ou... Foi daí que esse tipo de coisa veio. Da segunda metade que Salman Rushdie chamou de versos satânicos. Sura é o 5º capítulo que há no Alcorão. E nele você vai encontrar o conceito de jihad, 4 vezes antes de chegar a 30 versos. E eu acho que você pode ler sozinho o que é dito. O chamado verso da espada está lá. E outras passagens que falam sobre fazer amplo abate, cercar seus inimigos e matá-los. Se um chefe de Estado muçulmano não governar pela Sharia, se o muçulmano chefe de Estado não fizer o jihad, que é um requerimento da lei islâmica contra judeus, pagãos, cristãos e nações, principalmente nações próximas que não são muçulmanas, então esse chefe de Estado não é mais muçulmano. O único momento em que os cidadãos podem ficar contra um chefe de Estado e matá-lo ou tirá-lo do poder é se ele não governar de acordo com o Sharia. Se você olhar para a história, o islamismo cresceu primariamente através de envolvimento militar. Se olhar para ele hoje, o Departamento de Estado recentemente apontou 2 dúzias de locais no mundo em que há atividade terrorista. Em cada um desses locais, muçulmanos estavam envolvidos nesses conflitos em um lado. Às vezes, nos 2 lados, muçulmanos lutam contra muçulmanos. Então, para dizer que é uma religião pacífica, você tem que rejeitar toda a sua história. E há muita história que certamente foi sangrenta, mas você tem que fazer vista grossa para o fato de que a maioria dos terroristas, não todos, mas a maioria dos terroristas hoje são muçulmanos. Osama Bin Laden entrou em ação para representar o movimento radical do islamismo e com certeza não estamos procurando por paz lá. Estamos olhando para alguém que tem um chamado para se armar e recuperar o mundo, para dominar o mundo melhor e retomar áreas do islamismo que foram perdidas, como Israel. Sou muito passional porque vivi metade da minha vida no mundo muçulmano e outra metade no Ocidente. E acho que entendo as 2 sociedades muito bem. E posso ver o perigo vindo para cá. Na lei islâmica, por exemplo, tem uma lei que diz que é obrigatório mentir se o propósito for obrigatório. O que quer dizer isso? Quer dizer que, para um muçulmano, mentir é obrigatório. Não que pode mentir ou deve mentir. Você tem que mentir se for para o benefício do islamismo. Muitas pessoas não entendem que hoje há uma perseguição aos cristãos a cada 3 minutos no mundo. Só no último ano, mais de 165 mil cristãos foram assassinados por causa de sua fé. Isso é mais do que as vítimas do tsunami. Entre 200 e 300 milhões de cristãos são perseguidos em todo o mundo. 80% deles em países muçulmanos. 80% dos cristãos perseguidos hoje estão em países muçulmanos. Se uma religião se espalha tanto que se torna um sistema totalitário chamado de Ummah, que tem um sistema legal muito elaborado, que pode te matar se você o abandonar. E se esse Ummah, que é o Estado Islâmico, tem uma instituição militar chamada Jihad, então esse sistema não é mais uma religião. Porque o islamismo não é apenas um relacionamento com Deus entre o muçulmano e seu Deus. Tem impacto em toda a sociedade. Oprime as mulheres, oprime os homens, porque exige que os homens façam o jihad e, se eles fugirem da linha de frente, podem ser mortos. Muitos indivíduos têm dificuldades em ver o islamismo, de ver a parte difícil deles. Os governos, da mesma forma, não querem dar entrevistas dizendo que o islamismo é uma religião que pressiona as pessoas a fazerem coisas que são nocivas para a sociedade humana. Eles não querem dizer isso porque quem quer falar contra mais de 1 bilhão de indivíduos e ser alvo de sua fúria? Sempre existe um movimento separatista, onde quer que o muçulmano vá. No momento em que se tornarem fortes o bastante, poderosos o bastante para exigir leis separadas para a Sharia, se não receberem o que querem, a violência vai surgir nas ruas daquele país. Irão explodir teatros, escolas. Eu chamo isso de síndrome de Chechênia, porque podemos ter uma Chechênia na França em 10 anos. Podemos ter uma Chechênia na Inglaterra em 20 anos. Podemos ter uma Chechênia na América daqui a algumas décadas. E com isso quero dizer guerra civil para a independência.
para criar um Estado Islâmico no coração do Ocidente.